Salve, salve família, professora Paula Aparecida na área, e hoje eu estou aqui no curso de PLPs em Jundiaí. PLPs são promotoras legais populares. Estou dando uma atividade que fala sobre mulheres, classe social, e eu achei que valeria a pena vocês que estão no YouTube terem acesso à minha fala durante esse encontro, né? Então aqui você vai ver logo depois desse final o que eu falei sobre as mulheres e as classes sociais. Tem vários temas polêmicos, inclusive essa questão da identidade, do identitarismo, que talvez você ache muito doido. Mas vou pedir para você ver esse vídeo até o final, curtir, comentar, compartilhar, diz aqui embaixo o que você achou das coisas que eu falei. Foi muito certo, muita asneira, não foi? E é nóis, tamo junto, família. Sou neta da Dona Diva, uma retirante nordestina, descendente de indígenas, que veio para São Paulo na década de 80, veio como, antes era boia fria, se tornou doméstica, ocupou lá uma parte do terreno lá da Brasilândia, lá na zona norte de São Paulo. E a partir daí, com 4 filhos, ela se tornou uma liderança popular, né? Na época, a Igreja Católica tinha um peso muito forte nos movimentos populares, né? Tem até o que a gente chama de teologia da libertação, que seria uma visão que enxerga Jesus como o primeiro revolucionário comunista, que queria dividir o pão, o vinho, essas coisas, entendeu? Que os pobres é pro reino dos céus, muito, né, para fora da regra do padrão da época. E ela participou do movimento popular, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores lá na região, né? Quase foi candidata a vereadora, mas ela mesma não se enxergava nesse lugar. Ela tinha sido, quase, no máximo alfabetizada, e foi estudar até a 4ª série junto nesse movimento popular na igreja. E eu tô começando daí porque toda a minha trajetória política, ela começa daí. Ela começa da Dona Diva, que faleceu em maio de 2020, com 84 anos. Que me levou para as reuniões desde criança do Partido dos Trabalhadores. Eu organizava a eleição junto com ela, com 9 anos de idade, eu fazia boca de urna, gostava de fazer competição, quem convence mais crente a não votar no candidato do pastor. Era essa o meu esporte de eleitoral. Eu ficava assim, eu convenci mais um a tirar o voto do pastor, né? E venho desse lugar, né, da minha avó. Fui filiada interna ao PT quando eu tinha 12 anos de idade, porque eu participava de tudo junto com ela. Teoricamente não podia, mas eu fui lá encher o saco, falar, eu quero votar nesse negócio, eu faço tudo desse negócio. Me criaram uma filiação lá e eu votei nas primárias lá do partido quando eu tinha 12 anos. Tenho uma trajetória, eu tenho 36, então por que eu tô colocando isso? Porque eu acho que a coisa que eu mais fiz na vida foi ser militante, assim. E isso é bom e ruim. É bom porque eu trago uma experiência que é maior do que a minha idade, nessa perspectiva, assim, pelos 36 anos, mas é ruim também porque a gente tem uma empáfia de achar que a gente é profissional do rolê, que a gente sabe de tudo, e a gente acaba não perdendo um pouco da sensibilidade, né, com as novas coisas, com os novos momentos. Estou chegando nos meus 40 e começando a falar desse jeito, né? Tô tentando acostumar a falar desse jeito, assim, como, porque na minha época essas coisas assim, né, não rola. Minha época é hoje, é sempre. Passei pelo PSTU, passei pelo movimento estudantil da USP, fui diretora de centro acadêmico, organizei greve, piquete, ocupação, qualquer coisa parecida disso. Movimento do passe livre, quando eu era secundarista, né, lá em São Paulo, quando eu estava no ensino médio. Depois me tornei professora da rede pública estadual. Nesse interim militei em algumas organizações políticas, saí do PSTU, em outras organizações políticas. Fiquei 10 anos numa organização que hoje chama Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, é a galera do Esquerda Diário, não sei se vocês conhecem esse jornal online. Participei da direção, fui eleita conselheira estadual da POS do sindicato, então é greve, ocupação, minha escola foi ocupada, meus alunos ocuparam a escola, todos esses rolês eu tava ali no corre, entendeu? É bem típica da época, assim, sempre fiz questão de fazer parte daquilo que estava expressando como luta de classe. Em 2016 me tornei vegana por uma experiência espiritual que tem a ver com Tantra, que depois eu conto pra vocês. Massagem tântrica para mulheres é muito bom pra gente. Acho que a Dola pode contar melhor do que eu, né, nesse rolê todo. Depois que eu vi aquele filme lá, O Renascimento do Parto, que tem uma parte que a mulher tem um parto orgástico, foi o dia que eu falei assim, não, parir talvez seja um negócio que eu queira. Falei, parir talvez seja um negócio que, entendeu? Eu fiquei
fiquei com vontade, entendeu? Mas isso é outra história. Esse filme, nossa, mudou minha percepção sobre o que é parir. Acho muito importante, mas isso aí é outra história. Me tornei vegana a partir de um sentir os animais não humanos de outra perspectiva. Isso foi todo um processo, porque eu venho de uma militância socialista, de esquerda, e o veganismo, quando eu me tornei vegana em 2016, parecia uma coisa da pequena burguesia, classe média branca da Vila Madalena. Então, tipo, eu tive muita dificuldade para transformar essa empatia com a vida, né, em política, mas acabei conseguindo me aproximar de movimentos sociais e que estavam lutando pela pauta dos direitos dos animais, conseguindo congregar essas duas coisas. Enquanto professora da rede pública estadual e ativista vegana, fui convidada pelo movimento Bancada Ativista, na época em 2018, para ser uma das co-candidatas a deputada estadual. A ideia era reunir ativistas de vários movimentos. Na verdade, eu ainda não era uma ativista mesmo do movimento vegano, eles me chamaram por todo esse histórico anterior que eu contei para vocês. Mas aí eu falei, não tô aqui só por isso não, tô aqui também pela pauta, dizendo, pode colocar aí esse negócio aí do direito animal. Aí colocaram lá, e aí eu fui galgando esse espaço político da questão animal também, e estou nesse mandato até agora como co-deputada estadual da Mandato Ativista. O mandato acaba em março, na verdade, de 2023, porque na Lesp funciona diferente, né? Não acaba em dezembro, e estou aqui para falar com vocês. Estou muito orgulhosa de estar aqui, feliz. Eu vim no último curso de PLPs que eu vim, foi o último presencial, que foi 2019, se eu não me engano, lá na biblioteca municipal. Foi muito maravilhoso, amei as comidas, a troca, assim, fiquei muito feliz. Quem foi que me chamou foi a Ana Laura, que é maravilhosa também. E a partir daí conheci as mulheres aqui da cidade de Jundiaí. Eu acho que o trabalho que tem sido feito, independentemente seja pelas PLPs, seja as professoras da rede pública que estão se organizando, para mim, assim, vocês estão dando muito exemplo para várias outras cidades do interior de São Paulo, como a organização das mulheres é crucial para fazer de frente ao coronelismo que tem nos interiores por aí. É uma visão super patriarcal de controle, de dominação, de não escutar as mulheres, de não escutar a população, de assim, é isso, é o que o PSDB representa no estado de São Paulo, e aqui vocês estão mandando super bem, e continuem assim, vão para as cabeças. Explico, vou explicar esse trem de ser co-deputada. Vou explicar esse trem. Em 2010, tem um movimento que chama Movimento Bancada Ativista, que a partir de olhar experiências de organizar a campanha eleitoral de uma forma um pouco mais coletiva, veio com a ideia de criar uma candidatura, de reunir vários ativistas de diferentes movimentos em um nome na urna com um CPF eleitoral. E aí eles foram buscar pessoas, e entre as pessoas que eles foram buscar fui eu fui uma das doidas que aceitou, e falei, não, beleza, vamos fazer essa experiência, né? Então eu entrei pela questão da educação, teve, por exemplo, a gente tem a Shirley Pancará, que é uma co-deputada indígena, que é do povo Pancará. A gente tem a Erika Hilton, fazia parte também desse mandato, né? Depois ela acabou saindo para se candidatar à vereança de São Paulo. A gente tem uma co-deputada que é ambientalista, que trabalha no movimento das hortas. Então tem várias expressões de várias pautas e grupos e identidades políticas diferentes nesse lugar. E aí, burocraticamente, agora a legislação brasileira está abrindo mais perspectivas para organizar isso. Por exemplo, se a pessoa que está com o nome, o CPF eleitoral sai, o que acontece com as pessoas que estão ali? O mandato continua? Não, isso está em negociação. Já tem uma legislação sendo construída no Congresso Nacional para reconhecer os mandatos coletivos de uma forma diferente do que os mandatos individuais. E vai dividindo as tarefas, né, as tarefas legislativas de acordo com as pautas e o que cada um traz de mais forte, né, de conhecimento, de luta, etc. e tal. Eu tomo a questão da educação e também a questão animal, né? Então, é um pouco por aí. Respondi? Tem alguma dúvida? Isso, tem um CPF eleitoral. Eu coloco assim porque fica mais simples para as pessoas entenderem, que é a Mônica, um nome, porque precisa ter na legislação um CPF eleitoral individual. Isso também é uma questão que está sendo disputada, discutida, que é tipo ter um CPF do grupo, como se fosse assim, tá em estágio bastante avançado de negociação para ser encaminhado e votado. Nessa última eleição de vereador, a gente teve muita candidatura coletiva de vereador.
cargo. E aí eu lembro que algo, né, que as meninas falaram, mas por que vai ser perto? Porque aí tinha um cara e duas, uma delas de Martins, que você conhece. E aí eu falei, mas por que vai ser perto dele? Vai ser a cara dele quando aparecer lá, né? A gente tava problematizando isso, né? E aí elas trouxeram isso, né? Que estava em discussão ainda, mas que ainda é muito quadrado, por mais que fosse na candidatura coletiva, tinha que ser dessa forma. O nosso material, as nossas propagandas, na época da construção da campanha, depois do mandato várias coisas aconteceram, mas na época da campanha a gente era tudo coletivo, assim, por exemplo, as fotos, os materiais, as pautas, as construções, os processos e tudo mais. Mas é mais ou menos isso. Depois se vocês quiserem fazer perguntas, eu respondo outras para vocês. Mas várias candidaturas foram eleitas, né, aqui na zona metropolitana de São Paulo, inclusive na cidade de São Paulo, desse formato coletivo, né. Mas é isso, essa sou eu. Uma vez que eu vim aqui, em 2019, lá na biblioteca, a Ana pediu para eu falar sobre mulheres e a questão de classe. Queria perguntar para vocês se é esse o assunto que vocês querem ouvir, ou se tem alguma outra coisa. O tema é esse. Então bora, o tema é esse. Eu mudei um pouco, viu, de 2019 para cá, a gente vai evoluindo, né? A Covid causa esse problema na gente, esse problema não, essa solução, então vamos lá. Eu vou começar. A gente está num momento histórico que é muito bom que várias pessoas que se sentem oprimidas por várias questões estão levantando a voz. E essa reunião aqui, esse encontro de mulheres é também parte desse processo. Então, mulheres, pessoas LGBTQIA+, né, pessoas racializadas, sejam indígenas ou descendentes de africanos, ou sei lá, ou pessoas de outros países, pessoas com deficiência, a gente percebe todo esse levante. Mas é muito importante a gente perceber que essas identidades em separado, elas não existem. Nenhuma de vocês é mulher e ponto. Nenhuma de vocês, sou mulher, sou branca ou sou indígena, não é uma reunião de atributos. A gente é muito mais do que essas identidades. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está nesse momento que a lacração, né, o feminismo como tipo uma, sei lá, é quase a nova camiseta do Che Guevara, entendeu? Na rua, né? Em que a gente tem que observar o que significa isso. E aí eu vou trazer algumas informações para vocês. As mulheres precisam estar no poder, precisam ser empoderadas, precisam estar aí nos espaços tomando as decisões? Precisam. Mas se a gente observar ao longo da história, o que as mulheres que estiveram no poder fizeram, a gente vai um pouco se assustar. A primeira mulher a ocupar um cargo de poder no executivo de um país foi a Golda Meir. A Golda Meir, ela era a primeira-ministra lá do Estado de Israel, mais ou menos durante a década de 60. Ela foi responsável pela Guerra dos 6 Dias, pelo processo de início mesmo, assim, de política de Estado de genocídio do povo palestino. Foi uma mulher inclusive idosa. E ela era vista como a grande matriarca, a mãe do povo israelense. E foi uma mulher que trouxe e que alimentou essa política de guerra contra um povo que estava sendo oprimido por um Estado que era sustentado financeiramente, hoje é cada vez mais, pelo imperialismo norte-americano. A primeira mulher a exercer um cargo de chefe do executivo de poder na Inglaterra, que é um país profundamente marcado pelo patriarcado, que está ligado à construção do capitalismo, lá que nasceu a merda, né? Do capitalismo, junto ainda com aquela família real, com aquela excrescência, entendeu? Da Idade Média. Vale lembrar que a Inglaterra foi um dos últimos países da Europa a proibir, a aceitar propriedade privada da mulher. Então, aquelas mulheres que a gente vê naqueles filmes lá, com aquelas roupas, aqueles cabelos, toda chique lá, Elizabetana, tudo mais, essas mulheres da elite, né, aristocrática não podiam ter propriedade no nome delas até quase a década de 40. Então é muito para trás de outros países na Europa. A primeira mulher
a ocupar esse tipo de cargo, né, de primeira-ministra foi a Margaret Thatcher, na década de 80. E foi a mulher que avançou com o que a gente conhece hoje como neoliberalismo. O que é isso? Toda essa retirada de direitos trabalhistas, direitos à maternidade, serviço público, ela foi assim, pá, pra cima da classe trabalhadora na Inglaterra. Inclusive dando passos a se unir cada vez mais ao imperialismo norte-americano para sua política de guerra no resto do mundo. Pesado. Vamos lá, próximo passo. A primeira mulher negra a ocupar um espaço de poder, de alto poder, alto escalão no imperialismo norte-americano. Condoleezza Rice. Foi secretária de Estado do governo Bush. Foi a Condoleezza Rice, antes de ser secretária de Estado, logo antes, tipo, quase um ano antes, que escreveu no New York Times uma matéria defendendo que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Que por isso os Estados Unidos precisavam invadir, ocupar e arregaçar de bomba aquele país. Foi ela, com a mão dela. Estou trazendo essas informações para a gente perceber o que significa. Hoje, os Estados Unidos têm uma vice-presidente, a Kamala Harris, que é vista como a mulher latina, negra, pá, foda, entendeu? Que até fizeram um meme assim, o Biden. Antes do Biden, no Trump, tinha uma bomba, agora tem uma bomba com a bandeira LGBT. Entendeu? É isso. Ela hoje apoia toda a política beligerante do imperialismo norte-americano, que inclusive enquanto a Rússia está em guerra com a Ucrânia, estava bombardeando a Somália. A Somália, que é um país de África. E ela como uma descendente desse território. Para mim, essa é a fotografia do que significa a importância desse debate aqui. Do debate de classe. E o debate de classe, eu estou lendo um livro que eu infelizmente não trouxe, chama, acho que é... Eu vou dar uma parte do título, Feminismo Decolonial. É uma organização, Pensamentos Feministas, Feminismo Decolonial. É organizado pela Buarque de Holanda, eu esqueci o nome dela, porque Buarque de Holanda é tão chique, né? Tem o Chico, tem o pai, tem todos os Buarque, dá vontade de falar família, né? É o Buarque de Holanda. Heloísa, tá vendo? É isso, a gente esquece, entendeu? Chama a família aí. Heloísa Buarque de Holanda tem 3... tomos. O primeiro tomo é Feminismos em Geral. Esse é Feminismos Decoloniais. O que é o decolonial? Decolonial é essa visão do sul para o norte. O sul é o centro do mundo. A gente pensa a partir do sul. Sul é o quê? É todo mundo que foi colonizado, basicamente. Todo mundo, todos os povos colonizados. Então, os povos aqui, do que a gente chama de Brasil, mas na verdade os indígenas chamam de Pindorama, né? Ou Abaiala, todo o continente latino-americano, americano, Abaiala, os povos de África, os povos do Sudeste Asiático, né? Os povos ali da Oceania. O decolonial, esses estudos decoloniais, é esse estudo que olha o sul para o norte. A gente é o centro. A gente parte da nossa ancestralidade, da nossa cultura, do nosso território, dos nossos modos de vida para conseguir resistir ao processo de colonização. Por que eu estou colocando isso? Porque hoje, no feminismo de esquerda, socialista, tem muito do debate de nós somos feministas interseccionais. Já deve ter escutado esse termo. Que foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, se eu não me engano, né? Kimberly Crenshaw. E nesse texto, nesse livro, eu li recentemente um artigo que eu me incomodava com esse rolê do interseccional, porque o que é o interseccional, né? Você tem aqui esse lado, você tem aqui uma intersecção, você tem várias intersecções. Então, pra mim, já era um bagulho meio cartesiano, assim, meio Excel. Falando, não sei. É tipo uma luta que, separada da outra luta e da outra luta, elas se cruzam em algum momento, mas como que é esse cruzamento? O que isso significa? E nesse livro tem um artigo de uma feminista, filósofa, descendente de africanos indígenas, que dá aula numa universidade do Caribe. Eu esqueci o nome dela, esqueci o nome da mulher. Tô desmemorada, tô dormindo um pouco. Minha memória eu preciso dormir melhor, mas eu vou lembrar. Que ela fez esse questionamento dizendo que essa visão separada dos processos era uma visão liberal burguesa, que nos Estados Unidos isso infecta inclusive o movimento negro, inclusive a esquerda, para achar que são coisas separadas, a questão de classe, de raça, de gênero, de orientação sexual.
Ela fala que não é separado, é uma mesma estrutura. E que olhar separado é muito, assim, isso serve ao sistema. O sistema fala, não, é separado. Então sou agora uma pessoa, uma mulher, estou aqui lutando pelas mulheres, esse é o rolê das mulheres, esse é o rolê das indígenas, esse é o rolê da pessoa lésbica, que isso é funcional ao sistema. Ele consegue nos usar, nos dividindo sem entender que tem uma única estrutura que nos oprime na nossa diversidade. E os estudos decoloniais apontam o que é essa estrutura. Quando a gente defende a defesa, por exemplo, dos povos indígenas, ela não é uma defesa isolada. Os indígenas, porque são um povo racializado, que traz aqui, que foi oprimido e que defende a mãe terra. Quem é mais anticapitalista como cultura, como modo de vida, do que as populações ancestrais aqui desse território? Esse negócio de propriedade privada, de dominação do corpo das mulheres, de repressão violenta à orientação sexual, essa dinâmica de expressão de gênero, ou você é homem, ou você é mulher, mulher se comporta assim, homem se comporta assado. Todas essas construções, elas são construções que não estavam aqui e que não são separadas. Eu recentemente li um artigo parte de um artigo que mostra nos registros dos padres jesuítas, porque quando os portugueses vieram para cá arregaçando, quem escrevia isso, os indígenas não sabiam a língua do opressor, Então quem escrevia era essa galera, relatando a primeira punição que a gente conhece na história a uma pessoa trans, que era uma pessoa indígena, mais ou menos em 1600, 1630. No Nordeste, colocaram uma mulher trans, homem trans, isso não fazia sentido na época, porque também essa construção homem e mulher é uma construção dessas sociedades colonizadas. Depois a gente pode debater como é que era a divisão de gênero, cada sociedade tinha uma divisão diferente, tem a sociedade que não dividia gênero, dividia só se tem vagina, se tem pênis, e que a divisão de gênero tinha 4, 3, 5 divisões. 2020 eu tive a sorte abençoada de conseguir ir para a Índia, e lá eu descobri que tem um gênero para o que a gente coloca aqui como mulheres trans, por exemplo. Tem um gênero. O que é o gênero? Não é só que a pessoa é aceita, tem uma construção social. Mulher trans age assim lá. Tem até um tipo de emprego. Porque esse debate talvez vocês façam depois, o que é gênero. Gênero é diferente de capacidade reprodutiva e etc e tal. É toda uma criação do que esse corpo com essas características tem que seguir. Para que ele serve? Qual o papel dele na sociedade? Então tem várias formas de criar esse gênero que não necessariamente tem a ver com vagina, pênis, útero e etc e tal. Agora, esqueci o que eu estava falando, gente. Eu estava falando que... Isso. Colocaram essa pessoa, que tinha nascido, com pênis e que expressava a feminilidade, que era um crime, amarraram essa pessoa no canhão e soltaram e acenderam um canhão, e a bola do canhão perfurou. É isso. Imagina essa cena, não sei nem explicar essa cena, mas foi assim que eu li o texto e eu parei e fiquei assim. E aí eles contam depois que o corpo da pessoa ficou ali, porque a bola perfurou e ficou metade aqui, metade lá, e foi uma execução pública aqui nesse território, para mostrar para todo mundo que nasceu com pênis, expressou feminilidade, você é assassinado no canhão. Essa é a violência que foi exportada para cá. Então entender que é uma estrutura só de opressão de classe, de opressão de gênero, que tem a ver tanto com orientação sexual quanto por expressão mesmo de gênero, racial, é uma mesma estrutura. E que quando a gente não observa isso, a gente vai acabar virando esses exemplos que eu trouxe no início, da Condoleezza Rice, da Margaret Thatcher. Agora a gente tem um novo exemplo, LGBTQIA+, quem gosta do Eduardo Leite,
do PSDB, que é governador do estado do Rio Grande do Sul e destruiu a educação pública lá, muito parecido com o que o Dória fez aqui, que foi apoiador do Bolsonaro em 2018, igual o Bolsodória aqui, e que é um homem gay casado. Empoderado pelo direito. Entender que essa estrutura é uma estrutura só faz a gente começar a observar vários processos. Por que parece tanto que a relação de opressão de gênero é uma relação capitalista? Por que a gente fala, quando a gente se relaciona com alguém, enquanto mulher, né, que se relaciona na perspectiva hétero, que seja, mesmo na perspectiva que rompe com a heteronormatividade, quando a gente fala de relações homoafetivas, existe essa coisa do relacionamento, a pessoa ser quase a sua propriedade. Você está ligada a ela, ela é sua, você é dela. E por que isso cai em especial às mulheres? As mulheres com útero. Por que isso cai quando a gente fala da família? Dos filhos, dela ser responsável por isso, cuidar dessa vida desde essa perspectiva. Porque a relação do capitalismo com a natureza é uma relação de controle, dominação, exploração e violência com a natureza. Se a gente pega, isso não significa que outros povos não expressavam violência, que os povos do sul, distintos modos de organização em África ou em Brasil, ou sei lá onde, não expressavam violência. Mas não esse grau de violência sistêmico, de controle mesmo da natureza. E o controle é tão louco que assim, a gente criou hoje em dia o que a gente chama de naturofobia. As pessoas têm medo da natureza, olham umas plantas e falam, isso aqui é mato. Isso aqui eu tenho medo, é perigoso. Só que a gente é parte dessa natureza, a gente é bicho, a gente é animal, animal humano, mas animal. Para um animal ser saudável, ele precisa ter uma relação com a natureza. A gente precisa tomar sol para não ficar deprimido, para não ter problema de vitamina D, não ter problema nos ossos, não ter problema de cálcio. A gente precisa ter contato do pé com a terra, inclusive para receber aquela energia inclusive eletromagnética. Quando a gente vai para a natureza, a gente sente outra brisa, pisa o pé no chão, para conectou, entrei, morfei, Power Ranger, entendeu? Eu sinto isso. E o capitalismo, ele nos arranca esse direito de bicho, de animal e de ser humano. E o que é mais natureza para esse sistema do que a capacidade de criar a vida? E não é a noia da burguesia? Criar a vida, ovelha Dolly, não, a gente vai reproduzir, a gente vai dominar, a gente vai saber de tudo, a gente vai entender cada detalhe, entendeu? A gente vai tirar a aranha lá do ambiente tradicional dela para pesquisar, para cortar ela, para entender cada pedacinho, como ela funciona, porque a gente vai reproduzir isso de outra forma. Não é só ser contra a natureza, é querer ocupar esse espaço. Querer no limite ser Deus, sei lá, deusa, ser o vácuo quântico, criar a vida, dominar a vida. E dominar a vida nesse mundo que a gente vive é, em primeiro plano, dominar o útero. Porque é daí, na espécie humana, que nasce a vida. E nas sociedades burguesas, brancas, capitalistas, assim, uma família burguesa, muito doido. Porque dominar o útero é dominar a classe e a raça. É a Bia Dória que está produzindo os Dóriazinhos. E você não vai achar videozinho da Bia Dória trepando com um monte de gente no motel. Porque o papel que ela tem para cumprir é esse. Ser útero da família burguesa branca. Esse é o sistema. É assim que ele se organiza. E aí a gente tem que entender o papel, e que esse papel é muito doido, porque como é que vai ter essa transição entre o que é a mulher burguesa para as mulheres racializadas, para as mulheres não burguesas? Porque existe todo um debate do feminismo negro que eu acho muito louco, que é falar assim, essa ideia de focar na questão de as mulheres não trabalhavam, aí de repente elas foram trabalhar, e elas ficavam em casa, e não sei o quê. Para vocês perceberem, esse feminismo é um feminismo burguês e branco. De tratar as mulheres
as mulheres brancas e burguesas como as mulheres que o útero delas é sagrado e ultra controlado porque elas reproduzem classe e raça. E as mulheres da classe trabalhadora do povo pobre, especialmente as racializadas, são tratadas como mercadoria, a carne mais barata do mercado. Aí tem um aspecto de dominação e controle sexual. Se a gente tem isso, é muito doido o que eu falei no início para vocês, que essa minha conexão com o veganismo, ela veio a partir do Tantra, do Neo-Tantra, né? Do Tantra é um rolê muito doido lá na Índia, sei lá, vou tentar resumir de maneira muito péssima, então é péssimo, se vocês souberem, pode falar que é péssimo. Tem várias formas de conexão de iluminação. Tantra, no limite, diz assim, beleza, da hora, você fica lá meditando, tá, tentar sair do corpo. O Tantra fala, não, mas dá pra chegar na iluminação com o corpo. Aprofundando no corpo, se conectando mais profundamente com o corpo. Pregada no corpo, sentindo cada pedacinho ali com o corpo. Tantra é mais ou menos essa parada. Então tem a ver com energia sexual, com energia de criação, com energia da vida. E a gente, esse patriarcado eurocêntrico, é muito doido lembrar disso, assim. Eu vejo várias mulheres que têm essa referência lá no norte, né, que é lá na Europa, nos Estados Unidos, falarem, não, mas o patriarcado está aqui há muito tempo, desde lá da Idade Média, eles queimaram as bruxas, etc e tal. Amado, lá em 1600 e tanto, as mulheres aqui desse território que estavam mexendo com erva, curando as pessoas, mexendo na natureza, fazendo umas magias, elas não eram queimadas. Isso é um negócio que vocês trouxeram lá da casa de vocês. Isso não acontecia em África, isso não acontecia na Austrália, isso não acontecia nem na Índia, que o bagulho... Isso tem patriarcado de outro grau, inclusive na Índia. Lá o patriarcado é de outro tipo. Esse patriarcado assassino que tira as mulheres da sua capacidade de expressar a sua relação orgânica com a natureza é de vocês. Está lá no continente de vocês. E vocês exportaram essa jossa para o resto do mundo. Esse entendimento, eu estou trazendo tudo isso para a gente perceber que é uma mesma construção social de violência, controle dos corpos das mulheres, da vida, de como elas se manifestam. É muito doido que uma das filósofas que eu curto bastante é uma filósofa indiana que chama Vandana Shiva, e ela é ecofeminista. E apesar de a Índia ter um tipo de patriarcado muito diferente, eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu fui lá, a galera falou assim, eu cheguei voltando aqui e falei, galera, aqui não tem patriarcado. Aí a galera falou, não, como assim não tem? Vocês estão brisando. Patriarcado é o que eu vi lá. Patriarcado é o seguinte, ó, um macho assume os BO, entende? Assume os BO. Então aqui, lá, esse negócio de mãe solo, isso é a maioria das coisas. Beleza, o cara pode ir lá, ter uma relação sexual com uma mulher que está se prostituindo, isso é tipo, mas é esse tipo de relação disseminada? Das mulheres bancar todo o rolê, bancar todo o corre, tá largada e abandonada, pra eles é uma questão de honra. Tem toda uma honra do macho cuidar e tomar conta das coisas e resguardar as mulheres, proteger as mulheres, um aspecto de proteção. Eu falei, aqui não. Que não existe esse rolê de proteção. Que rolê é esse de proteção? Não existe, isso é ficção. Aqui o patriarcado se construiu saindo da Europa, porque essa é uma construção. Ah, os caras trouxeram o rolê da Europa e é igual lá. Não. Aqui ele se construiu em base à escravização. É assim que ele foi se construindo. Então esse é um território miscigenado. Esse é um território construído em base a estupro, a processo de mercantilização brutal dessas mulheres que estavam aqui. Recentemente, isso é uma pesquisa de DNA, não sei se vocês viram, que 75% do DNA do brasileiro é de mulheres africanas e indígenas e é igual a mesma porcentagem relativa aos homens brancos europeus. Que os homens indígenas e africanos não conseguiram reproduzir. Porque eles eram, e a gente percebe isso hoje, eles são limados. Eles têm que morrer. O genocídio da população negra é um genocídio da população. A Cláudia morreu, outras... Eu esqueci o nome da menina que morreu também no Rio de Janeiro.
mas são poucas mulheres. A maioria dos que são assassinados são homens, porque as mulheres foram domesticadas, né? A empregada doméstica está nesse sentido, elas são aceitas nesse lugar da domesticação. Agora os homens, eles são muito perigosos, eles precisam morrer. E é isso que o Estado tem feito. E aí eu vou problematizar um elemento, porque se a gente percebe que é uma construção só, a gente sai dessa escala como se tivesse uma escada de opressão. Eu sou mais oprimido que você. Sou mulher, sou indígena, sou LGBT, sou pobre, sou não sei o quê. Então tem uma escala. E qual que é o problema desse processo? O problema é que a gente não enxerga, que é uma opressão só e acaba naturalizando opressões, porque você não consegue colocar elas na escala. E aí eu vou dar o exemplo de novo da questão do homem negro. É muito doido esse processo, muito doido. A maioria dos homens com quem eu me relacionei eram homens negros, então acho que eu acabo também, e homens negros também na minha família, meus primos, então eu acabo tendo uma sensibilidade para esse processo que me pega de um outro lugar. Vamos olhar para a esquerda. Quantas figuras públicas homens negros na esquerda vocês conhecem? Quantas figuras públicas mulheres negras na esquerda vocês conhecem? Quantas figuras públicas mulheres indígenas vocês conhecem? Quantas figuras públicas de homens indígenas vocês conhecem? A opressão não é pela escala, é uma opressão de qualidade diferente. E a qualidade diferente é que o homem negro, ele é literalmente assassinado, limado, destruído, ou morto, ou vai para a cadeia. Não se abre o espaço para ele e se vê a mulher negra como domesticável. E aí, no limite, a gente consegue falar assim, a mulher negra, entendeu? Eu não gosto desse lugar, a mulher negra é mais oprimida que o homem negro. Ok, mas o que significa isso? Para que serve? Para que serve? Aí você vai falar assim, não, mas calma, a mulher negra pelo menos consegue viver? Tem mais oportunidade de trabalho? Ou, não, mas o homem negro, ele não recebe a carga da família, da vida de todo mundo? Onde a gente vai parar? Para que isso serve? A quem isso ajuda? Então, essa visão individual das escalas de opressão, ela é um perigo pra gente. E hoje, dentro do movimento feminista, a gente tem isso também entre a luta das mulheres cis e das mulheres trans. Existe todo um debate, que eu não sei se vocês acompanham, que assim, coloca um contra o outro de uma forma assim, que na minha opinião é burra. Porque parte dessa visão, entende? Tem homem, tem mulher. Você tá tentando roubar o meu lugar, porque eu sou mulher, sou oprimida e o meu lugar é esse nesse sistema. Exato, você aceita que esse lugar é válido. Só que se a gente estivesse aqui nessa terra sem o capitalismo, a gente não teria essa divisão homem e mulher. Se a gente estivesse na Índia, antes da entrada da Inglaterra, a gente não teria essa divisão homem e mulher. Na Tailândia, você tem inclusive mais de 3 gêneros, tem 4 gêneros. Você não teria essa divisão. Hoje, inclusive, na Tailândia, você não teria essa divisão. Tava conversando com um amigo meu que foi pra lá, que foi comigo na Índia, ele falou, na Tailândia é normal você ver pessoa trans, atendente de banco, no caixa, em todos os lugares. A gente vê como trans lá, eles veem como um outro gênero, que sempre existiu, porque na cultura deles, sei lá, há muito tempo assim. Ocupa esse lugar. Tem povos ancestrais de África que tem uma linguagem que, por exemplo, como a família se organiza. O homem... eu estava lendo um texto muito interessante que mostrava que eu tenho um irmão, que é filho do meu pai, que eu teria mais conexão com o meu primo, pela parte materna, que é filho da irmã da minha mãe, que ele seria meu irmão, e esse meu irmão por parte de pai não seria meu irmão, que a minha conexão familiar seria por parte de mãe. Vocês percebem a diversidade da maneira de viver? E como esse processo de escala de opressão, de cair, existe um sistema, uma tabela no Excel que você vai juntando e vai se domesticando, se adaptando, se reconhecendo
Esse reconhecimento é reconhecimento do quê? Dos padrões que o sistema criou pra gente. E é muito difícil isso. É muito difícil isso pra gente, principalmente nesse território. Porque existe a necessidade de um processo, e eu sei que eu tô falando assim, mas você tá falando mulheres e classe, tá trazendo tanta coisa que não parece clássico do marxismo, classe social, o burguês e o proletariado. Tudo isso é a estrutura que foi trazida pra cá. A estrutura que foi trazida pra cá é que terra, água, comida, fruta, animais, mulheres são propriedade privada. Essa é a visão capitalista. São coisas, são objetos de controle, de dominação, de compra, de fazer guerra por isso. De tudo. Essa não é a vida tradicional que tinha aqui. Pode. Nesse sentido, assim, como você considera a importância então, de se nomear esse lugar que a gente ocupa, né? Se eu sou uma mulher, trans, lésbica, enfim, mãe, como você considera a importância de você nomear isso? Porque na medida que você nomeia, automaticamente você está categorizando. E a tendência social é colocar cada um no seu quadrado. Mas eu vejo como a importância de se nomear justamente para ocupar esse lugar da luta, de se estabelecer esse lugar desse ser humano nessa sociedade. Como que você vê? Esse negócio de dar nome é muito louco, porque o dar nome é colocar aquilo em todo um espectro filosófico político, né? Dizer que aquilo é aquilo, aquilo não é aquilo. Então, a gente tem que entender que a maneira como a gente vive, que a gente... eu nasci assim, o mundo sempre foi assim. É uma maneira que tem toda uma estrutura histórica, conjuntura por trás. E aí, quando a gente escolhe um nome, é uma escolha política, que muitas vezes a gente não é consciente. E aí eu acho que esse momento histórico que a gente está, a galera se preocupa muito, demais em se nomear e pouco de organizar a luta pelos elementos da nossa sobrevivência. No limite, vou polarizar. Assim, foda-se, entendeu? Eu quero é saber se a gente tem direito à creche. Eu quero saber se a gente tem direito à escola. Eu quero saber se as maioria professoras, inclusive que tem útero, que seja mulher, se a gente criar outra perspectiva, que hoje trabalham na rede pública, não estão tendo acesso com essa reforma que o Dória aprovou a ter licença médica e fazer o pré-natal. Eu quero saber de ter auxílio emergencial, casa, moradia, água para todo mundo. E ao invés da gente problematizar as questões sistêmicas que atingem a todo mundo, que nos retiram da natureza, que de fato nos deixam doentes, a gente prefere nomear. Aí você fala assim, mas você nomeia, você está esquecendo da luta racial, você está esquecendo da luta das mulheres? Não. O que é de material na opressão das mulheres, das pessoas racializadas, das pessoas LGBTQIA+. Qual que é a materialidade da opressão? É a auto-identificação? É a nomeação? O que é de material? É isso que a gente tem que trazer. É material a gente levar esse debate para as escolas públicas de educação sexual? É material. Eu ajudei a criar um projeto de lei que chama Escola de Paz e Liberdade, que vai para cima da escola sem partido, que coloca assim, a escola tem que ser lugar em que todos os debates sejam feitos, organizados pelo conselho de escola. Que lá na escola vá, o pastor lá da assembleia, que é da comunidade, que está disseminando ódio, muitas vezes sem ter consciência, e vá lá a família da galera LGBTQIA+, a galera que, das religiões afro-brasileiras, a gente faz esse debate na base. A gente materializa em coisas concretas que podem mudar a vida das pessoas todas as nossas opressões, enquanto grupo, enquanto pessoa que vive essa opressão. Óbvio que esse bagulho de você entender é muito doido. Eu estou entendendo quem eu sou, eu estou entendendo a minha identidade. Não. Na minha opinião, esse processo de entender como você é um processo muito individual e espiritual, profundo. Óbvio que ele se relaciona com a questão histórica, se relaciona que país que você nasceu, que território, qual é a realidade que viveram seus ancestrais, de onde você mora, o que você trabalha, mas é uma relação da sua existência com a sua consciência. Mas esse processo hoje é muito mais de fora para dentro. Por que eu estou falando isso? Porque no limite, por exemplo, eu conheço pessoas que politicamente, que a gente chamaria de mulheres, que são muito femininas,
em que falam, eu sou não binária. Eu não tô nem aqui e nem ali. Mas essas pessoas não expressam a performance. Performance é o quê? Expressar o corpo. Tipo, sei lá, uma coisa andrógena, que seria a nossa visão do que seria não binário. É a pessoa que, tipo, é meio andrógena, por exemplo, pode ser. Mas que defendem que ela não quer entrar nessa divisão. Entende? Porque é uma questão política. Óbvio que aí você entra no IBGE, sei lá, os cálculos, como separa as pessoas, mas isso é um processo de luta que a gente pode até fazer. E eu vou dar um exemplo para vocês de um processo de luta. Por exemplo, a questão dos pardos. Toda a questão, até a Lélia Gonzalez tem texto sobre isso, dessa questão de colocar no IBGE essa definição de, mano, quem é preto, quem é pardo e reivindicar a população afro-brasileira. Foi uma construção e uma vitória isso do movimento negro. Só que ao mesmo tempo trouxe uma contradição, porque no Brasil os pardos também são indígenas. Se você pega lá na região norte, 70 e tantos % da população é parda. Amado não é a galera africana, gente. I'm sorry. Tem, mas é pouco. Lá é, ou mesmo aqui no nosso território. Então, tipo, é uma construção política, essa coisa. E eu acho super certo. A minha questão isso não é centro da nossa luta. Porque olha o que a gente percebe. Ao mesmo tempo que a gente vê muita mulher feminista, muita galera indígena aparecendo, galera do movimento negro, galera LGBTQIA+, a gente está num nível de pobreza, de fome, de miséria, de desigualdade, de retirada de direitos histórico. Então a gente está aí assumindo uma identidade, mas a nossa vida material está cada vez mais lixo, a gente está sem água, a gente está numa catástrofe ambiental brutal. É nessa situação. Então, percebe como tem uma modo do sistema de nos ensinar a performance, a rede social, o mostrar, entendeu? O ato político como um teatro. Ao invés da gente garantir que política é o quê? Política é a vida nossa. Cada roupa, cada sapato, cada coisa que eu passo na minha pele e no meu cabelo tem a ver com esse sistema, como ele funciona. O alimento com veneno que a gente come todo dia que está matando a população, a água do volume morto aqui do estado de São Paulo, que é uma água profundamente tóxica e cancerígena. Os produtos que a gente usa, que são tóxicos, inclusive vários deles testados em animais. A comida que a gente come, o frango, o peixe, que assim, é feito de uma maneira brutal, tanto com esses animais quanto com o meio ambiente. O principal problema ambiental no Brasil se chama pasto, se chama boi, se chama bancada da agropecuária. É a principal causa de poluição das águas. A gente tem um aquífero aqui que está sendo poluído para o nosso futuro. Porque tem mais de 200 milhões de vacas nesse Brasil, gente. Quanto que é um animal de 400 quilos, que produz muito cocô. E tem a mesma coisa, mais vaca do que gente. Se a gente tem um sistema de esgoto aqui, para 200, se precisa ter, para não ferrar tudo, imagina para as vacas. O impacto ambiental que tem o metano. Então, essas são questões que a gente precisa trazer e precisa apontar. Precisa apontar que, na escala da pobreza, da fome e da miséria, tá sim a mulher lá no chão, tá sim a mulher negra, a mulher indígena. Na escala do assassinato da polícia, da repressão policial, tá sim o homem negro. Beleza, temos que apontar esses elementos, mas baseados em garantir melhoras e um programa. E aí, por que eu estou levantando isso? Somos de esquerda, beleza, é isso. O bolsonarismo e a direita têm programa. E apresenta o seu programa radical. Apresenta, é o quê? Atirar na cabecinha. Não é o programa deles? É o programa. É o programa. Né? Bandido bom é bandido morto. Eles apresentam o programa deles. Rural, agro é pop. Indígena não tem que ter terra. Temos que ter... Pode falar. Não, eu tô... Sim. Cabecinha é muito bom. Pode falar. Eu tenho uma pergunta, Pode fazer. Não sei o que você vai achar, porque eu achei sensacional o que você perguntou. E aí você trouxe essa questão do materialismo histórico, da importância da gente localizar o que de fato é importante para a nossa luta como pessoas, né? Como mulheres. Mas sempre tem algo que sempre ficou na minha cabeça, nunca consegui ter uma resposta assim, não sei se faz sentido. Mas, por exemplo, ela perguntou da questão de identidade,
né, dessa importância de hoje as pessoas estarem se localizando quem são, né? E aí você trouxe a questão do IBGE, por exemplo. No Brasil a gente tem tanto questão de negros, pardo, branco, amarelo. Né? E aí, sempre me indado, porque eu acabo entrando nessa categoria de pardo, apesar de me entender como negro, né, politicamente, como você falou. E essa questão do pardo, ela é uma questão muito desmobilizadora politicamente, se a gente for pensar. Porque a gente sabe que a nuance do racismo faz com que as pessoas queiram fugir do racismo. Então talvez seja legítimo a pessoa tentar fugir da categorização de ser negra, por exemplo, a quem está dentro da categoria de pardo. E aí eu sempre penso assim, eu vou me indago de entender melhor. Será que essa estratégia, essa questão da identidade, né, seja um momento importante agora, né? Então, mas ao mesmo tempo é desmobilizador politicamente. Isso não favorece o capitalismo na sua estratégia de controlar as pessoas para longe dessas pautas que são tão importantes, porque a gente sabe que quem sofre no Brasil são as pessoas racializadas, também tem a questão de classe e gênero. E tinha mais alguma coisa Você pode interromper, gente. Façam como ela, levantem a mão, eu paro e a gente vai continuando. É nesse sentido, assim, porque ao mesmo tempo é uma contradição, talvez Marx diria que é uma questão dialética. Não é? Porque ao mesmo tempo que a identidade, eu também não gosto daquele discurso da esquerda, de algumas partes da esquerda, que a esquerda também está atualizando as suas agendas, no sentido de dizer esse discurso identitário, porque é a primeira na mão de construir esse pensamento. Não é discurso identitário, é discurso de opressões estruturais, né? Porém, também tem essa faceta do identitarismo, dessa construção identitária de desmobilizar politicamente a gente, de nos afastar da luta que realmente a gente tem que fazer, que é essa luta, esses recortes de classe, gênero e tal. Como é que você vê isso? Será que você acha que é estratégia do capitalismo? Enfim, sei lá, não sei. Eu vou começar dando um exemplo que eu acho muito doido, assim. Eu sou professora da rede pública, então tem um rolê da pedagogia que para mim é fundamental, assim. Como a gente vai fazer as pessoas terem consciência e entender o que a gente acha que elas têm que entender e a gente entender o que elas têm para passar pra gente, etc e tal. E esse processo, assim, entender que a colonização europeia, ela também trouxe uma coisa que é assim, uma artificialidade que é assim, você entende lendo, nas palavras, na teoria, nos esquemas. Mas as tradições aqui desse território, de África e de outros, são tradições, muitas delas muito mais da vivência, do fluir enquanto ser, do sentir, do experienciar. E eu sou do experienciar. Não só eu, mas as escolas de elite, de rico, escola Avenue, escola isso, escola aquilo, que é 10, 15 mil reais, eles aplicam ali. Essa não é a cartilha Caminho Suave, não, para aprender a ler e escrever. É o construtivismo na veia. É a experiência do sentido, reproduzir, do recriar, etc e tal. E aí eu vou dar um exemplo que eu acompanhei. Uma trabalhadora em greve, terceirizada da limpeza da USP, o nome dela é Silvana, retirante nordestina, negra, retinta, que tinha 4 filhos, um marido, que era também trabalhador terceirizado da limpeza lá na Universidade de São Paulo. O marido dela era um marido assim, típico, né? Típico. Ela morava numa favela lá perto do Butantã e o marido não fazia nada em casa, bosta nenhuma, sentava, colocava o pé ali, queria comida, queria tudo lá na mesa pra ele, né? Típico. E também tinha um controle de onde ela ia, onde você vai, o que você vai fazer, nananã, etc e tal. Essa mulher se tornou uma liderança política dessa greve, numa greve porque as trabalhadoras estavam sem receber cesta básica, com salário, a gente sabe como funciona a terceirização, né? A gente sabe como funciona. E estavam com o salário cortado, parte dele retirado e fizeram uma greve, uma mobilização. Era estudante da Letras, do curso de Letras da USP, da Universidade de São Paulo. E a gente foi apoiar, a gente até jogou uns lixos, assim, para falar assim, não, porque a reitoria contratou outra empresa, colocou outras trabalhadoras para trabalhar, a gente falou, a gente vai boicotar, entendeu? A gente tem foto de uma amiga minha na Folha jogando os lixos tudo no chão, sujando a universidade para apoiar as trabalhadoras. Essa mulher foi liderança dessa greve.
organizava as outras mulheres terceirizadas, inclusive tinha homem terceirizado na limpeza, porque eles dividem, os homens lavam os vidros, né? As mulheres lavam as pias, os lugares de fazer xixi, cocô, etc. E ela foi liderança do movimento, liderança da greve, organizava outras mulheres, garantia que elas participassem. O que começou a acontecer naturalmente? Ela começou a ser oprimida em casa. O marido falava, não, mas o que você está fazendo? Por que você está fazendo parte desse movimento? Por que você vai sair essa hora da noite? O que você está vendo com esse pessoal aí? Porque vinham os estudantes, inclusive homens, apoiar, e eles iam, a galera, não, vamos levar vocês na casa de vocês de carro, mas já esses meninos da USP, então não sei o que, com você, já rolou todo tipo de situação. Ela, como estava a liderança da greve, ela passou a não ter tanto tempo para fazer as coisas em casa. Aí o marido também começou a reclamar. E tem um livro, inclusive, eu não ajudei a escrever o livro, mas eu participei desse processo, chama Precarização Tem Rosto de Mulher, que conta também parte da história dessa greve, né? E lá a Silvana narra, o nome dela é Silvana, a Silvana narra que ela, quando ela foi lutar nessa greve, ela percebeu que ela não podia lutar contra o patrão no trabalho e aceitar um patrão na casa dela. E aí ela começou a mudar a relação com o companheiro dela. Aí ela ser mais livre, poder ir nas reuniões, fazer as coisas sem encheção de saco, dividir as tarefas domésticas. E aí eu lembro, porque eu conheci a Silvana pessoalmente, fui na casa dela, conheci a família dela falando. Não, teve uma época que, assim, ele não faz nada lá fora. Então, pendurar roupa no varal ele não faz porque os outros homens da comunidade vão tirar sarro da cara dele. Mas fazer a comida, umas coisas aqui na casa ele tá fazendo. Porque ele falou que não quer mostrar para as pessoas lá fora que ele tá, entendeu, ocupando um lugar que não é o lugar que ele deveria ocupar. Então, assim, por que eu dei esse exemplo? Porque para mim ele é muito forte. Ele é muito forte, que mostra que esse movimentar-se para lutar, ele é um movimentar-se para se enxergar no mundo para além da tag que você usa para se identificar. Porque quando você se movimenta, você percebe as correntes que estão te prendendo. E aí você consegue, de fato, pensar em coisas concretas para lidar com esse problema. Então, assim, eu acho diferente você lutar contra uma opressão. Ela não estava nem pensando nessa coisa de feminismo, de opressão de nada. Mas na prática, ela se viu, quando ela foi lutar, ela falou, caralho, mano, eu não tô conseguindo. Esse bagulho tá ferrando o rolê. E ela não precisou se reivindicar como feminista, ter nenhum estudo, nada sobre esse assunto para se enfrentar com um companheiro de mais de 20 anos de relacionamento e mudar a relação doméstica dentro da casa dela. Quantas mulheres a gente conhece, a gente já conversou da nossa família, em vários outros lugares, vocês são psicólogos, então nunca, sei lá, deve ser todo segundo, que tem relações de opressão profundas em casa e que não conseguem sair do lugar. E você fala, e faz terapia, e faz isso o quê, e a mulher não caminha. Não estou falando que, assim, naturalmente, mas esse processo que eu relatei da Silvana não é uma exceção. A minha experiência com luta, não só de ver, de vivenciar, mas também é que é regra, não é exceção. Quantas mulheres professoras eu vi abrirem aquela crise no relacionamento delas depois que elas vão pra luta? É normal. Ela começa na greve, piquete, organizar comando, fazendo não sei o quê, de repente aquelas coisas na relação que tava ali, o bagulho já acelera Robinho, já era. E os homens percebem isso, e boicotam isso, e seguram isso, com todo tipo de justificativa. Então, tentando responder, é isso, a gente tem que lidar com as opressões, se elas, é isso, quando você falou identitarismo, etc e tal, o que eu considero? Vamos olhar as opressões sistêmicas. De fato, nas organizações políticas, nos partidos, as mulheres não têm espaço para falar. Isso é uma questão sistêmica. Os homens roubam espaço, as ideias delas tratam como infantilizadas e etc e tal. Isso existe, beleza, existe, ok. Isso aí a gente tem que lutar todo dia. Agora, a discussão identitária, eu sou isso, eu sou aquilo, você é o quê? A gente é isso, amada? A gente é oprimido por esse sistema. A identidade que a gente vai escolher, essa palavra indígena, essa palavra não é a palavra da galera que veio daqui. Os portugueses foram lá, tentaram ir pra Índia, falaram, não rolou, cheguei numa galera, escurinha aí, de cabelo liso, parecida com a galera índia, chamei de indígena. Por que a gente tem que se apegar? Tipo, não é essa parada. Você percebe como esse rolê da identidade é uma construção social?
E aí é uma contradição, porque a gente tem que, de fato, entender como esse sistema nos oprime, mas quando a gente assume essa construção, que é a construção dos senhores de tudo, a gente acaba sendo aquilo que eles querem. Vou problematizar, por exemplo, na esquerda, eu sou da classe trabalhadora, sou o proletariado, etc. Eu posso estar como operária da educação na escola prisão, de regime semiaberto, para os filhos da classe trabalhadora e povo pobre, que infelizmente é a escola pública. Posso estar nesse lugar. Agora, eu não sou o proletariado. Eu não sou trabalhadora, a minha alma é muito mais do que isso. Esse negócio de trabalho, mano, é uma coisa que trouxeram pra cá, pra, entendeu? Domesticar o nosso corpo e a nossa vida. Uma moral protestante, cristã, capitalista, burguesa. Não, esse negócio de, não, tem que toda hora tá fazendo, tá produzindo, tá criando, tá trabalhando pra comer, comendo pra trabalhar. Amado, isso aí não sou eu, entendeu? Essa identidade proletária, bater no peito, ela é contraditória. Se entender enquanto classe oprimida e falar, eu quero moradia, eu quero casa, eu quero agora ter um auxílio emergencial de qualidade, eu quero emprego nesse momento, isso é uma coisa. Agora, defender essa estrutura e se colocar enquanto identidade está contra a nossa natureza. A nossa identidade é a nossa natureza. Acabou. Aí, a contradição. Todo esse processo é um processo de retomada. Por que eu digo retomada? Porque é isso, quem é a gente? A gente é o hoje, o que a gente é agora, misturado com o que foram nossos antepassados. Quem foram os nossos antepassados? A gente tem acesso a isso? Por exemplo, eu descobri há 2 anos atrás que o meu avô, pai da minha mãe, morou até os 12 anos de idade numa aldeia indígena. E eu não sabia. E esse meu avô, ele era bem escuro, só que ele não tinha o cabelo liso. Ele tinha o cabelo meio crespo. Então, como que eu via a situação? Eu falava assim, meu avô é descendente africano. Acabou, já era. Fechou. É isso, acabou. Não tem o que fazer. Não tem o cabelo liso, entendeu? É isso. É isso. Até então, aí a minha mãe dizia pra mim, falava assim, não, eu sou indiazinha. Eu falava, a senhora está sendo racista, entendeu? A senhora não quer assumir que a senhora é descendente africana, fica falando que é indiazinha, que é morena jambo, nananã. Aí ela, óbvio que ela misturava as coisas. Não sei o quê. Eu já sabia que a parte da mãe dela tem indígena, porque eu conhecia minha bisavó. Minha bisavó era o fenótipo indígena lá da Bahia, de Tuxá, perto do povo lá Tuxá, que tem por ali, beleza. Mas eu achava, não, do pai é isso. Ok. E aí eu brigava com a minha mãe e falava, a senhora tem que se definir quanto negra. Eu brigava com a minha mãe, olha como, entendeu? Essa coisa identitária é foda. Você gasta uma energia brigando com a sua mãe pra ela assumir a identidade correta, porque você sabe que é isso, porque disseram pra você que historicamente é isso. Briguei com ela, falei isso, anos, tretando com a manhinha. Você é negra, você é descendente africano, você tem que entender. Aí discutia com ela no trabalho dela, mostrava assim, ó, os médicos tratam você de um jeito, e as brancas tratam como? Aí ela foi ali, não, é verdade, foi. E aí na hora que ela, que vida foda, na hora que ela começou a falar, não, eu sou preta, assim, eu sou mais clara, eu tenho cabelo assim, não tão crespo, mas eu sou preta. Na hora que ela começou a falar isso, veio esse rolê do meu avô, aí eu falei, aí, amado, fudeu. Aí eu tive acesso à discussão dos indígenas sobre essa questão do pardo, da retomada indígena, de entender o território onde você veio. Eu falei, eu estava no rolê do identitarismo com a minha própria mãe, perdendo meu tempo, em vez de falar assim, vamos organizar o rolê das opressões que você sofre no seu emprego como auxiliar de enfermagem, na puta que pariu, e o rolê é, entendeu, uma treta. Fala, querida. Bom, essa questão do pardo eu vejo como uma questão de identificação, mas também aquela questão do embranquecimento da sociedade. E aí eu fico, tipo, sei lá, eu fico muito chateada em ver, porque eu sei, toda a minha vida eu me identifiquei como preta, né? E aí eu vejo meus amigos que eles são aquela coisa lá do meio termo, né? E aí eu fico tipo, nossa, é triste, porque ao mesmo tempo que a sociedade preta, ela não aceita, porque eles são muito brancos, a sociedade branca também não aceita, porque eles são muito escuros pra serem brancos. E aí, eles não se encaixam como indígenas. Então, tipo, é tudo aquela coisa assim, tipo, quem eu sou? E eu vejo que é, tipo, tão importante a gente entender, mas, tipo, nossa, maldito Rui Barbosa que aquela documentação de identificação de coisa e tal. Mas eu vejo que isso, tipo, não tá nem longe de acabar.
E é muito triste. Aí você vai lá e faz um, sei lá, um exame de DNA pra saber de onde você veio e custa tipo R$500. Nossa. Quem que tem, sabe? Então, tipo assim, pro resto da vida, de verdade, eu acredito que a gente vai estar meio perdido nessa de identificação. E, tipo, é muito louco. É doido. Entre aspas, né, por muito tempo essa questão do identitarismo, porque quando tá lá, né, tipo, é isso, é aquilo, é igual, acho que um exemplo muito bom pra pegar, que eu vejo muito, quando é aquela época, né, de ciência negra, que aí foi tudo bem daqueles posts do Instagram, tipo, 5 palavras que você pode tirar do seu vocabulário. Mas que caralho que isso vai mudar? Que diferença que isso vai fazer? Vai estar a galera correndo lá? Exato. Outro dia eu fui participar de uma palestra também de consciência negra, depois chegou uma menina e falou assim, qual a sua opinião de branco usar dread? Eu falei, mas como você vai fazer isso? As coisas tá alta. Porque, querendo ou não, o foco, a gente acaba tirando o nosso olhar do que realmente importa, do que realmente a gente precisa demandar a nossa energia. A gente fica gastando energia nisso. Quando a gente vai ver a hora que precisa lá lutar, não tem mais energia, não tem mais saco. Então, o capitalismo fica feliz, porque, né, a gente ficou lá perdendo tempo, falando isso, falando as 5 palavras que você tem que tirar do seu vocabulário e o carro lá, tipo, acontecendo. A menina branca de dread, na cabeça, porque pintou, mas não sempre debate. É isso aí. O que muda? O que isso de fato vai mudar os problemas? Não tem nada, não muda. Ficar falando só disso, acho que isso é. Nossa, dá muito falar disso, porque eu canso de falar Sim, isso é muito. não muda nada. Isso é muito Twitter. Todo tempo no Twitter fica tipo nessa ideia de que, não, a gente tem que tirar essa tal palavra, igual aquela coisa lá do criado mudo. Porque você tem que tirar o criado mudo. Eu falo, mano, tinha um cara que, tipo, e fazia pouco tempo que aquele moço tinha morrido no Rio de Janeiro por carregar o guarda-chuva. Falei, mano, ó aqui, ó. É aqui, ó as prioridades. Esse negócio que vocês estão falando tem um elemento do capitalismo que é básico, estrutural, que é a alienação, que está no Marx. O que é alienação? É te separar da consciência integral daquela atividade. E hoje está na moda, né? Meditar, fazer mindfulness, se conectar lá com o rolê. E assim, o que é mais importante para nós como Homo sapiens sapiens, sejam que tenham, aqui eu acho que todo mundo é cis, né? Então que tenhamos útero ou não, talvez alguém cis não tem, mas que nasceu com esse aparelho reprodutivo, etc e tal. O que é de mais material? Bom, água. Água, senão a gente morre. Comida, senão a gente morre, né? Vamos lá, abrigo, senão a gente morre de novo, entendeu? Ok, a gente tem consciência, controle, domínio sobre essas coisas? Que água que a gente está bebendo? De onde ela vem? Qual a qualidade dela? Está fazendo bem? Está fazendo mal? Qual é a comida que a gente está comendo? Ela nos nutre? Nos traz saúde? Nos traz força? A casa que a gente mora, o local que a gente vive é o local adequado? Que favorece a nossa expressão de vida, de criatividade? Não. Então, o capitalismo pega o nosso tempo, rouba da gente em forma de trabalho, para a gente sobreviver, e aí ele se sofistica, roubando nosso tempo livre, reproduzindo essa lógica da alienação, do controle das nossas ideias, da nossa mente, da nossa atenção em relação a coisas que são zero importantes. Mas de fato, criado mundo, não sei o quê, ok, suave, mas vamos lá, que água que eu tô bebendo, que comida que eu tô comendo, onde eu tô morando, tô sendo assassinado pela polícia, tô sendo preso. É isso. É o básico, o simples, o mais importante, que define quanto tempo a gente vive, a saúde que a gente tem para cuidar da nossa família, dos nossos filhos, a felicidade nossa. Se é criado mudo, se é criado desmudo, isso não muda a nossa felicidade, sistemicamente, objetivamente. E não é esse o problema do racismo. Mas você não pode falar sobre isso. Ok, mas
Você tá com tanto tempo livre assim, que nem os filósofos gregos que vivia na democracia escravista, por isso que tinha esse tempo, né? Produzia em cima do trabalho escravo. Que nem os filósofos lá europeus, burgueses ou aristocratas para, tipo, sei lá, entendeu? Eu vou aqui aprender a pintar um vaso, falar das palavras, entendeu? Não estamos com esse tempo. A gente está morrendo. A gente está morrendo aqui, aqui, aqui. Nosso povo está morrendo junto. Pode interromper. Eu senti uma dúvida, assim. Você olha dentro de um hospital. Você vê lá, quem está ocupando os cargos da limpeza, dos auxiliares de enfermagem, a maioria, racialmente, são negros. Então, isso está ali, é evidente. Por quê? Por que não tem brancos ali trabalhando? Por que não tem negros médicos e médicas? Por que eu não vejo trans médicos e médicas? Entendeu? Então, é nesse sentido que eu estou... Entendi, da questão da identidade. Dessa questão, assim, porque onde estão essas pessoas? Vamos usar o exemplo do trans, né? Onde que estão essas pessoas? Normalmente a gente vê aí nos meios artísticos. Mas, gente, elas não são todas artistas. A maioria está morrendo. A maioria está morrendo, exato, era aí que eu queria chegar. Sim. Então, olhar para isso, nesse sentido, assim, sabe, dessa luta de estabelecer políticas públicas que olhem para essa pessoa, para que ela tenha o seu espaço, como qualquer outro ser humano ali, entendeu? Então, eu vejo, né, nessa questão dos postos que as pessoas ocupam em relação à raça, por que só essas pessoas, a maioria dessas pessoas estão lá, são negras, trabalhando na limpeza, por exemplo, né? Por que os auxiliares de enfermagem também? Eles não têm oportunidades? Aí volta nessa discussão da base, dos problemas estruturais. Né? Sim. Então, nesse sentido que eu fico pensando da importância de olhar, de ter esse lugar definido, assim, não aprisionado, mas como parte de um problema que é estrutural. Oi. Eu falo 8h25, você quer... Não, a gente responde então depois. Você ficou de... Quer fazer o intervalo agora? Façamos. Quer responder e depois a gente já ir pro intervalo? Não, a gente pode... O que vocês acham? Vocês querem resposta? Tá bom. Eu já tava fechando o meu caderno. Você que já não está acompanhando muito Entendi. É super provoca a gente pensar, até quando a gente fala assim, precisa de pessoas que olham. Mas provoca a gente pensar isso, né? A gente tá olhando e assim, que judiaí que a gente mora, essa judiaí que é a cidade das crianças, que as crianças, né? Da 9 de julho, lá no território que eu trabalho do São Camilo, que tá em área de ocupação, a casa tá caindo, não tem onde morar, não tem creche, não tem rede de esgoto, de chão batido, né? E o que a gente faz com isso? Porque a gente está olhando, né, para isso. Porque a gente fica esperando, às vezes a gente fica esperando da política pública, mas eu acho que isso, a identidade me provoca a pensar isso, né? De como que a gente vai olhar e o que a gente vai fazer com isso. E vai ter que ser a gente que está vendo isso que vai ter que fazer isso, né? Não vai dar para a gente esperar. Eu queria que você falasse um pouquinho, as minhas comentários que você trouxe, né? Isso a classe social ser um conceito que vem de base marxista, isso mesmo. E aí você fala várias coisas. Aí você trouxe uma crítica a isso, a falar que é proletariado, mas Marx traz muito isso para gente entender que a gente é classe social, nós somos proletários, né? Queria que você falasse mais isso. Eu mudei um pouco, gente, de 2019 pra cá. Eu estudei um pouco mais, porque a assistência social é a base marxista, mas eu não sei nem se todas, né, já ouviram falar sobre isso. Anteriormente eu não tinha visto nada, né, de estudar. Depois que eu mudar, eu vou contar outra vez, né, que eu fiquei pensando. Eu não sei se eu entendi que você queria
E atualmente eu escutei algumas pessoas debatendo sobre um outro termo, consubstancialidade. Eu acho difícil esse termo, É. eu não consigo nem falar, mas Sim. que seria mais, sei lá, mais evoluído, mais inclusivo do que a interseccionalidade. A gente está numa era que assim, cada dia tem um celular da Apple novo, cada dia tem um feminismo. A gente precisa fazer um intervalo, mas aí eu aproveitei para falar e fazer outra questão. Eu vou responder rapidinho, tentar juntar e depois, se eu não responder, vou escrever aqui Marx, vou falar para esse rolê. Marxismo como método para entender. Tá, vou ter que juntar tudo, peraí. Eu fui educada politicamente, do ponto de vista teórico, do prático, eu participei do movimento popular, comecei assim, mas do ponto de vista teórico, no marxismo revolucionário de cunho trotskista. Trotsky, que foi uma liderança da Revolução Russa, que foi perseguido politicamente pelo Stalin, pela burocracia que se forjou na União Soviética, que a mesma burocracia que estava lá acabou entregando o capitalismo e hoje está no poder. O Putin era do Partido Comunista, era da KGB e etc e tal. Né? Dentro daquela estrutura, acabou virando o seu contrário, infelizmente. Bom, e eu considero hoje, diferente do... Eu estava já nesse caminho em 2019, mas estava meio criando-se. O marxismo revolucionário como a melhor ferramenta que a branquitude eurocêntrica pôde criar para entender o capitalismo. Não existe nenhuma ferramenta que foi criada pelos povos originários de África, do Sudeste Asiático, para entender esse sistema. Esse sistema foi criado lá nas Europa, cara muito firmeza, Marx foi lá e observou essa palhaçada do caralho e falou assim, isso aqui funciona assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. A gente precisa mudar esse sistema. Não dá para mudar alguma coisa se você não entende como é. Então, se você não se apropria do marxismo, você está lascado. Porque você não vai conseguir entender como o sistema funciona. E a gente precisa entender para transformar. Agora, o Marx e o marxismo de conjunto, o Marx ele dizia a ele mesmo que ele tinha incapacidade de dizer como seria uma sociedade comunista, que comunismo é igual a sociedade sem classes sociais, porque ele não tinha essa experiência, essa possibilidade de vivência. Quem que conhece bem uma sociedade sem classes aqui no Brasil? Se a gente fala assim, puta, a gente precisa entender como pode ser talvez um dia um bagulho comunista, que não tem classe social, que não é divisão de propriedade privada, que não tem essa palhaçada toda. Os indígenas, galera. Aqui nesse território tem vários povos indígenas. Eu já fui numa aldeia indígena e eu tive essa vivência, várias vivências. Por exemplo, como as crianças não são das mães, como são da comunidade. Como eu não sabia quem era filho de quem. Eu não sabia. Não sabia. Tinha uma que eu sabia porque a criança era um pouco diferente. Era meio esbranquiçada, não da cor, mas do jeito de ser. Que era uma criança que a mãe tinha ficado mais lá fora, um tempo fora da aldeia. Então você via que tinha um pouco mais dessa coisa assim do filho. O resto, a criança chorava, uma senhora velha, ela pegava a criança no peito, ó, e dava de mamar 10 segundos e soltava. Você falando esse exemplo no curso passado e eu uso até hoje nas aulas. Ai, que da hora. Ai, você estava no curso de 2019, eu dei esse exemplo também. Então, assim, isso, são os povos indígenas. Em África tem outros povos, Índia tem outros povos, na Oceania tem lá os como é que é o nome, gente? Na Austrália ali, os... Aborígenes. Tem um monte, entendeu? Então, construir uma sociedade sem classes parte de marxismo como ferramenta para entender o capitalismo e esse comunismo mesmo, conexão com a natureza, com a terra, esses povos ancestrais. Essa é a junção que vai levar a gente para algum lugar, na minha opinião. E aí o problema dos marxistas hoje, eu vejo que eles param no rolê da análise. Tanto, presta atenção nos marxistas, no programa dos marxistas, na esquerda marxista, que é melhor do que a reformista. O que eles estão propondo para essa sociedade? Eles falam de comunismo, de sociedade sem classes, de acabar com a burguesia, de acabar com os bancos. Não falam. É muito doido esse rolê. Parece que o comunismo é tão intangível, impossível de acontecer, que você não consegue nem defender. Não está na sua escala de projeção. As pessoas também não estão preparadas para isso, porque vai ser uma mudança muito grande. E aí... Ahá!
Foi sensacional, hein? Me senti o Spider-Man aqui, ó. Tchá! Foi sensacional. E o legal foi vocês. Segura bastante tempo, né? Nossa, é verdade. Não, só pra voltar nessa questão, é isso. O marxismo é uma excelente ferramenta. Então, você colocou essa questão de proletário. É como a gente é organizado pelo capitalismo. A gente tem que entender que a gente é proletário, não é burguês, não é empreendedor, não é profissional liberal, não é. Como funciona o sistema? O sistema me coloca aqui, eu tenho que comer para trabalhar, trabalhar para comer. Que o que eu tenho é boleto, quem tem propriedade é burguês, entendeu? Ou é alguém da sua família que conseguiu uma casa e sobrou para você. Porque com seu trabalho, você não consegue. Você comprar o quê? Acumular que propriedade com seu trabalho. Você, amado, nesse sistema você ocupa esse lugar. Entender que é um lugar que você ocupa nesse sistema excelente. E que você tem que se juntar com quem ocupa esse lugar junto com você, porque vocês são maioria contra as elites. Ótimo. Isso é consciência de classe. Ah, identidade de classe. Podemos usar essa palavra, identidade de classe, mas saber que papel você ocupa. Agora, esse papel não é o que você é. Não é o que você quer ser. Não é o que significa. E aí, para mim, está o problema de ambição revolucionária do que foi o socialismo real. O socialismo real foi, tipo, uma experiência de controle também da natureza, de submissão da natureza, de opressão da natureza. Eu não chamo de socialismo real, mas podemos colocar nesse lugar. Ao mesmo tempo, na União Soviética foi o primeiro país a liberar o aborto, o divórcio, a mulher a votar, a ocupar cargos de poder lá em 17. Chamar a mulher para fazer isso. Foi o primeiro lugar do mundo. Acabou a revolução, as mulheres lá podiam fazer um monte de coisa que nas Europa não podia. E que até hoje no Brasil algumas não podem, tipo aborto, entendeu? Então, é um pouco isso. Marxismo é fundamental. Que classe social que você é, a alienação do trabalho, do seu tempo, da sua vida, de te transformar em objeto, em mercadoria, para você se vender ao sistema, de você funcionar nessa lógica, é fundamental. Agora temos que pensar em como destruir isso a partir de uma perspectiva ancestral decolonial. Decolonial. É isso. E sobre... Uma nova ordem social, mas como vai ser também é isso. Não chega. E é uma construção que a gente precisa fazer baseado em quem a gente é. Aqui é um país profundamente racializado. A gente tem experiências de povos ancestrais, eu preciso reconectar, retomada. E tem esse elemento que o movimento indígena traz, a retomada indígena. Eu preciso entender como meu avô vivia. Sabe como meu avô era dito pela minha família? Como um homem doidinho, que não conseguia trabalhar, produzir igual as outras pessoas, que era preguiçoso, meio vagabundo. Aí eu falei, caramba, mano, meu avô foi criado até os 12 anos numa aldeia. Foi arrancado de lá, obrigado a se vender, trabalhar, entendeu? Ser quase escravizado pelo sistema. Tipo, amado não era doido, não. Ele não era doido. Não é esse rolê. Ele é resistente, ele resistiu. Ele não era doido. Ele só tava, entendeu? Fazendo um rolê que não é o rolê que os capitalistas querem que a gente faça, mano. Meu avô era outro. E percebe, isso é uma retomada. Buscar, entender. Porque a gente consegue ressignificar a galera moralizar e falar que o meu avô era doido. Meu avô não conseguia se adaptar a ser proletário. Ele não foi na escola de regime semiaberto, prisão para os filhos da classe trabalhadora e povo pobre aprender a se controlar, sentar, não fazer xixi. Ele não teve essa educação. Então o corpo dele foi muito violentado quando ele teve que ser empurrado para essa jossa. Então é um pouco retomar quem a gente é também no nosso passado. Então buscar a sua história, história da comunidade, as vivências, as maneiras de viver, de sentir o mundo, de sentir a vida. Observar isso no seu corpo, no seu processo que você falou. Eu passo assim, vou dar um exemplo meio bizarro. Eu já alisei meu cabelo e pintei de loiro. Quando eu estudei na USP, amada. Na minha época não tinha cotas. E lá eu pegava o ônibus para Brasilândia, eu era a mais clara do ônibus. Eu pegava o ônibus para ir para USP, eu era a mais cara de doméstica, entendeu? Então eu era muito doido, porque eu pegava 2 ônibus. Aí eu entrava no ônibus, no ônibus Jardim Carumbé lá na Brasilândia, e eu nem sentava, porque eu falava, eu não tenho direito a sentar. Eu estou estudando na USP. Galera que tá tudo se fudendo. Eu não sentava porque eu achava imoral. Eu há 18 anos, sentar no busão enquanto a classe trabalhadora tava se fudendo.